Olá, pessoal. Na nossa última aula, nós vimos modelos de diodos e essa aula é uma pequena revisão sobre modelos de diodos. Basicamente, né, tem uma hierarquia de modelos de diodos e a escolha apropriada do modelo, né, depende da aplicação e, claro, do bom senso, né? Com a experiência, a gente acaba vendo qual é o melhor custo-benefício, né, de qual modelo utilizar. O primeiro modelo que nós vimos, né, foi o modelo exponencial. Basicamente, né, nessa aula de modelos, a gente vai considerar que a polarização reversa corrente é praticamente zero e que não ocorre o breakdown. E para essa parte aqui, que tem a polarização direta, nós vamos considerar esta equação, em que d igual a is exponencial de vd sobre vt, e vamos negligenciar este menos 1. Uma outra forma de escrever essa equação, isolando VD, é que VD é igual a VT, logaritmo neperiano da corrente do diodo sobre a corrente de saturação reversa. Para vocês verem, né, que esse menos 1 não faz tanta diferença, aqui tem um gráfico, né, em que em preto está sem o menos 1, a equação, e em amarelo está com o menos 1. Basicamente, uma curva ficou em cima da outra, então não tem tanta diferença. Mas do modelo exponencial, se a gente pega aqui e olha esse circuitinho simples de uma malha em que tem uma fonte de tensão CC, um resistor e um diodo, a gente basicamente quer saber o ID e o VD. Pessoal, se a gente pega a equação do diodo, que é ID igual a IS exponencial de VD sobre VT, a gente teria uma equação, duas incógnitas, que seria ID e VD. Lembrando que S é um dado e que VT é um dado, os dois são constantes. Para ter outra equação, a gente tem que fazer esta malha aqui. Então, fazendo a malha e isolando o ID, nós vimos que o ID é a tensão da fonte menos a tensão do diodo sobre a resistência. Se a gente igualar as duas equações ou resolver o sistema com essas duas equações, a gente consegue obter o ID e o VD. Se a gente pensa no método gráfico, igualar as duas equações nada mais é que achar onde esta reta cruza com a exponencial. A gente fala é achar o ponto de operação. Então, isso daí seria a resolução por método gráfico, que eu acho que é interessante que todos saibam. Mas, normalmente, a gente resolve isso pelo método numérico. E pelo método numérico, a gente iguala as duas equações e isola os termos igualando a zero. Normalmente, numa calculadora, ou se a gente vai usar qualquer outro método numérico, a gente iguala a zero. Depois vocês deem uma olhada na página da disciplina, que já tem os vídeos de como resolver esta equação utilizando HP, utilizando uma calculadora Casio, ou para quem tem calculadora que não tem a tecla Solve, pode resolver também pelo método iterativo. Então já tem esses 3 vídeos na página da disciplina. Agora, vamos tentar resolver um exercício, né, numérico, né, utilizando estas equações. Então, aqui o VDD vale 5 volts, a resistência tem 1000 ohms, e o VD a gente quer encontrar, e quer encontrar também o ID. O IS é 10 a menos 14 amperes, e o VT igual a 26 milivolts. Então, para resolver, né, redesenhei aqui o circuito, colocando os valores, né, da tensão e da resistência. Basicamente, eu vou aplicar a lei das malhas,
que vai ser, pegando aqui no sentido horário, né, VDD menos a tensão no resistor, menos a tensão no diodo, igual a zero. Lembrando aqui que eu usei estou seguindo aqui, entrou pelo menos, vai como positivo, entrou pelo mais, vai como negativo. Poderia ser o contrário também, não é um problema. Substituindo a tensão na resistência pela lei de Ohm, né, R vezes I, R vezes ID, lembrando que é uma malha, uma só corrente, e igualando a zero, isolando ID, a gente tem esta equação que D é igual a VDD menos VD sobre R. Utilizando a equação do diodo, ID igual a IS exponencial de VD sobre VT, nós temos, igualando essa equação do diodo à equação das malhas, nós temos esta equação aqui, isolando tudo, igualando a zero. Ou seja, passando tudo para o lado esquerdo da equação, igualando a zero. O próximo passo, pessoal, seria substituir, né, os valores. Substituindo os valores VDD igual a 5, VD a gente quer saber, resistência igual a 1000, IS igual a 10 menos 14, VD a gente quer saber, VT 26 vezes 10 a menos 3, ou seja, 26 milivolts. Resolvendo esta equação aqui, utilizando a calculadora, nós chegamos que VD igual a 0,6965 volts e que a corrente é igual a 4,3035 mA. Então, este é o ponto de operação. Então, este é o modelo que mais se aproxima da realidade que a gente vai utilizar. Mas este modelo ele pode ser simplificado. Por exemplo, utilizar o modelo do diodo ideal. O diodo ideal nada mais é que, se o diodo está polarizado diretamente, o mais no anodo e o negativo no cátodo, equivale a uma chave fechada. Se ele está polarizado reversamente, o diodo equivale a uma chave aberta. Olhando no gráfico, né, significa o quê? Para a tensão reversa é parecida, né? A gente tem aqui a tensão aplicada menor que zero, resistência infinita, ou seja, ID igual a zero. Tensão aplicada maior que zero é um curto-circuito, ou seja, resistência igual a zero, corrente tende a infinito e a queda de tensão numa chave fechada é nula. Olhando aqui, né, para este gráfico, a tensão reversa, quer dizer, a resistência igual a infinito, corrente zero, para tensão aplicada direta, resistência igual a zero, corrente tendendo a infinito. Vamos repetir o exercício anterior, utilizando agora o modelo ideal do diodo. Então, os dados são os mesmos, né? VDD igual a 5 volts, resistência igual a 1000 ohms e utilizando o modelo ideal. Primeira coisa, polarização está direta. O positivo ele está ligado aqui no anodo pela resistência. Então, esse diodo aqui ele vai virar uma chave fechada, pois está em polarização direta. Está aqui o desenho de uma chave fechada. Olhando, vai ficar VDD em paralelo com R. Então, a tensão no diodo, que virou uma chave nesse modelo, é nula. Logo, ID vai ser VDD sobre R e vai ser igual a 5 miliamperes. Então, resolvendo o exercício, o outro deu 4, alguma coisa miliamperes, e daqui deu a corrente um pouco maior. Qual é a característica entrada e saída, né, deste modelo? Se a gente aplica VIN e quer ver qual é a saída Vout, olha, aplica VIN, tensão negativa, polarização reversa, chave aberta, corrente igual a zero. Aplica VIN positivo, o que a gente vai ter?
o diodo vira uma chave fechada e Vout fica em paralelo com Vin. Então, a gente tem aqui, ó, Vout igual a Vin, ou seja, uma reta com um coeficiente angular igual a 1. Um cuidado que a gente tem que ter é o seguinte, neste circuito aqui. Por exemplo, Vout vai copiar Vin somente para os ciclos positivos? Não, Vout vai ser igualzinho a Vin. Por quê? Não tem a resistência aqui. Então, se não tem corrente passando, o diodo ele equivale a uma resistência infinita, né, na ordem de gigaohms, ou maior que isso. Mas como não tem corrente, não tem queda, então Vout copia Vin. Agora, com a resistência, já muda de figura, né? Como tem corrente passando, para o ciclo positivo, chave fechada. Para o ciclo negativo, a corrente ela tende a ir no sentido contrário. Então, o diodo fica reversamente e a chave fica aberta. Então, na hora que a gente olha aqui, ciclo positivo, chave fechada, ciclo negativo, chave aberta. Chave aberta não tem corrente, a tensão Vout, que é em cima do resistor, R vezes I. Como I é igual a zero, Vout igual a zero. Então, aqui, ciclo positivo, copia Vin, ciclo negativo, Vout igual a zero. Esse circuito ele é conhecido como retificador de meia onda. Aqui são só as equações, né? Para Vin maior que zero, Vout igual a entrada, Vp seno de ômega-t, e Vout igual a zero para Vin menor que zero. Agora, trocando o resistor, né, a posição do resistor com o diodo, basicamente a análise é a mesma, só que só passa o ciclo negativo. Por quê? Vout está em paralelo com o diodo, e quando Vin é positivo, o diodo é uma chave fechada. Tensão em cima de uma chave fechada é nula. E quando Vin é negativo, o que acontece aqui? Ó? O diodo ele vai ser como se fosse uma chave aberta. Então, a corrente igual a zero, não tem queda de tensão em cima da resistência, então ele vai copiar Vin. Característica entrada-saída é qual? Vin positivo, chave fechada, Vout igual a zero. Para o ciclo negativo, copia Vin, coeficiente angular igual a 1. Então, agora, utilizando ainda este modelo, né, a gente pode, por exemplo, utilizar um circuito com uma resistência em série. Polarização direta. O diodo é um curto-circuito, chave fechada. O circuito equivalente do diodo em série com o resistor, fica só o resistor. Polarização reversa, o diodo é uma chave aberta, então ele fica dessa forma, uma chave aberta em série com o resistor. Então, o circuito equivalente, né, para a polarização direta, ele fica desta forma aqui. Então, a função característica de corrente pela tensão aplicada, ela vai ser o quê? Somente na polarização direta eu tenho corrente, e o coeficiente angular é 1 sobre a resistência. Na polarização reversa, quando a tensão aplicada é nula, não é negativa, a corrente será nula. Então, esse circuito equivalente só vale para a tensão aplicada maior que zero. Uma outra forma também de utilizar, né, ainda com esse modelo de diodo ideal, é o circuito diodo-bateria, que é um limitador. É lógico, pessoal, que nunca a gente usa dessa forma, né? Normalmente tem uma resistência, mas didaticamente a gente vai explicar sem a resistência. O que vai acontecer aqui? Olha, a tensão do diodo no anodo ela tem que ser positiva, mas se a gente faz aqui a lei das malhas, a gente vê o quê? Que a tensão aplicada aqui
ela vai ser V1, né, menos 1 volt. Então, enquanto V1 não atingir 1 volt, o diodo ele vai ser uma chave aberta, porque V1 igual a zero, eu estou aplicando quanto? Menos 1 volt. V1 igual a meio volt, quanto estou aplicando aqui no diodo? Menos 0,5 volts. Quando V1 igual a 1, quanto eu estou aplicando? 0 volts. A partir de 1 volt, a tensão fica positiva no anodo com relação ao catodo e a gente vai tender, vira uma chave fechada e a corrente aqui vai tender a infinito. Então, o diodo só entra em condução quando a V1 maior que VB. Olhando agora nesse circuito em que foi colocada a resistência, basicamente o que vai acontecer? Quando Vout for, quando Vin for maior que 1 volt, o que acontece? O diodo vira um curto-circuito. Vout fica em paralelo com 1 volt. Então, Vout vai subindo, atingir 1 volt, Vout fica em paralelo com a fonte constante de 1 volt, crava em 1 volt. Quando o Vout ele fica menor que 1 volt, o diodo é uma chave aberta, então copia o Vin. Basicamente, a função característica, função entrada e saída, vai ficar... eu vou aumentando o Vout desde os valores negativos até os positivos. Vout igual a Vin, quando atinge 1 volt, o valor fica fixo em 1 volt. Então, deste circuito aqui, a gente pode evoluir o modelo ideal para o modelo de queda de tensão constante, que é qual? Pelo modelo de queda de tensão constante, a gente vai substituir o diodo por uma fonte em série com uma chave, ou seja, a gente vai substituir por uma fonte com o valor de VD-ON em série com o diodo ideal. Basicamente isso. Então, como fica a característica corrente tensão? Enquanto a tensão é menor que VD-ON, que normalmente a gente vai usar 0,7 volts, o diodo fica polarizado reversamente, então é uma fonte em série com uma chave aberta. A partir de VD-ON, ele vira uma chave fechada. Então, o diodo ele vira uma chave fechada em série com uma fonte de tensão de 0,7 volts. Resistência infinita para VD, tensão aplicada menor que VD-ON, resistência igual a zero para VD maior que VD-ON. Resolvendo o exercício, o mesmo exercício que a gente fez no modelo exponencial e para o modelo ideal, mantendo os dados aqui de tensão e de resistência, a gente vai ter que substituir esse modelo pelo modelo da chave em série com a fonte de tensão constante. Primeiro, essa tensão aplicada do anodo, ela é positiva? Então tem chance de estar direto. Mas esta tensão, além de ser maior que zero, ser positiva, ela é maior que VD-ON? Somente se ela for maior que VD-ON é que a gente pode substituir este diodo pela chave fechada em série com 0,7 volts. Se aqui, por exemplo, fosse 0,6 volts, essa chave estaria aberta. Agora, olhando para este circuito e aplicando a lei das malhas, a gente tem que VDD menos RD/ID menos o VD-ON, que é o 0,7 volts, igual a zero. Isolando ID, VDD menos VD-ON sobre 1000. Substituindo os valores, nós chegamos que a corrente é de
4,3 miliamperes. Vocês podem comparar com os dois outros modelos. Fica como tarefa para casa, com o modelo ideal e com o modelo exponencial. Lembrando que o modelo exponencial é o mais próximo da nossa realidade. Eu tenho que falar de mais um modelo, que é qual? O modelo de segmentos lineares, em que, além da resistência e do diodo ideal, que é a chave aberta e fechada, tem uma resistência aqui, RD, em série. Então, se a gente olha aqui, ID igual a zero para VD menor que VD0, ou VD1, né, 0,7 volts, e ID igual a VDD menos a tensão no diodo, dividido por RD, para a tensão aplicada maior ou igual a 0,7 volts. Aqui a gente tem a característica entrada, a característica, na verdade, corrente tensão, a função característica do diodo, em que tem o modelo exponencial em preto e o modelo de segmentos lineares em azul. Lógico, né, a derivada da reta, que é 1 sobre RD, né, o coeficiente angular, mas eu não costumo utilizar este modelo para substituir, mesmo porque eu acho que, dependendo dos valores, a reta se afasta muito, né, da exponencial. Mas vamos para outro modelo, né? E este é bastante utilizado, que é o modelo de pequenos sinais. O que são pequenos sinais, né? É que a variação de tensão no diodo é menor que VT, 25, 26 milivolts, ou se vocês quiserem, a variação de corrente é menor que 10%. Mas o que seria esse modelo, né? É a gente aproximar a função exponencial dentro de certos limites de uma reta cujo coeficiente angular é 1 sobre RD. Então, a gente aproxima neste segmento, né, a função exponencial por uma reta. Basicamente, pessoal, o RD é chamado de resistência de pequenos sinais ou resistência incremental. Tudo que for variação, a gente vai entrar com as duas letras em minúsculo, e tudo que for constante, a gente entra com as duas letras em maiúsculo. Então, aqui, o coeficiente angular da reta, basicamente a derivada, né, da exponencial neste ponto aqui, ó, ID1 e VD1, que a gente vai fazer variar a tensão ou a corrente em torno deste ponto, e a gente viu que o resultado desta derivada equivale que RD igual a tensão termodinâmica sobre a corrente neste ponto aqui do diodo. Seria sobre ID1, no caso que está mostrando aqui neste gráfico. Basicamente, qual vai ser a nossa análise, né? A gente vai ter este circuito com os valores CC do sinal, né, que seria esse VS. A gente vai substituir esse modelo, o modelo do diodo, pelo diodo ideal, pela tensão aqui do diodo mais o RD. Então, basicamente, ó, a tensão aqui em cima do diodo vai ser uma tensão fixa mais uma tensão que está variando. Pensando no teorema da superposição, né, a gente pode dividir esse circuito em dois circuitos. Um para análise CC, em que a gente vai ter o VDD só, sem o VS igual a zero, e o diodo, e outro para a análise de sinal, que a gente chama de análise de pequenos sinais, onde o VDD e o VD0 vai ser igual a zero. Então, aqui a gente tem, ó, o resistor em série com a resistência do
diodo. Então, utilizando este circuito e fazendo a superposição, a gente vai ter a resposta para este circuito aqui aproximada. Lembrando, pessoal, que na análise CC eu dou preferência para usar o modelo exponencial e não usar os outros modelos, por exemplo, de queda de tensão constante ou mesmo o modelo ideal do diodo. Bom, mas eu acho que para a gente sedimentar esse conhecimento, nada melhor que utilizar um exercício. Então, aqui eu tenho uma fonte com uma variação de mais ou menos 1 volt, uma resistência e 3 diodos em série. Isso daqui a gente chama regulador de tensão a diodo, e vocês vão entender por que devido ao resultado. E aqui estão os dados de S e de VT. Como a gente vai começar a analisar este circuito pelo método exponencial? Primeira coisa, eu vou esquecer que tem essa variação de mais ou menos 1 volt. Eu vou falar aqui, ó, tensão aplicada de 10 volts, como se eu quisesse achar o ponto de operação. Fazendo a lei das malhas, 10 menos 1000 ID, que seria a tensão em cima do resistor, menos 3 vezes VD, aqui eu supus que todos os diodos são iguais e que cai VD em cada diodo. E a equação característica do diodo, ID igual a S exponencial de VD sobre VT. Se a gente pega, por exemplo, substituir ID aqui, a gente vai ter esta equação característica. Agora, pessoal, se a gente pega, substitui os valores, a gente vai achar que o VD é igual a 0,7754 volts. Vout é 3 vezes a tensão no diodo, então é 3 vezes 0,7754. Vout igual a 2,3262 volts. E a gente chama isso do ponto de operação, que é como se não tivesse essa variação aqui de 1 volt. Bom, basicamente, a gente achou o ponto de operação que a gente vai utilizar no método de pequenos sinais. Aqui a gente está vai resolver tudo pelo método exponencial. Para resolver pelo método exponencial, vamos supor, tem que saber qual é o valor de ID e de VD para 10.1, 10.2, 10.3 e assim por diante, até 11 volts. E também para saber 9.9, 9.8 volts até 9 volts. Então, como eu estou interessado aqui só nos extremos, eu vou resolver esta equação assumindo que essa fonte vale 11 volts, depois assumindo que essa fonte vale 9 volts, ou seja, 10 menos 1 volt. Então, é só substituir o 10 aqui por 11 e depois por 9. Resolvendo isso, a gente vai chegar que Vout é 2,3353 e que Vout para 9 volts é 2,3158 volts. Vocês podem fazer em casa. Então, se eu tenho uma variação de mais ou menos 1 volt aqui, essa variação vai aparecer em Vout na ordem de 10 milivolts. Como a gente utilizou somente o método exponencial, essa variação não é simétrica, porque, lógico, a exponencial não é linear, mas ficou mais ou menos simétrica, né? 9.1 milivolts e de 10.4 milivolts. Então, se eu aplico uma senoide aqui com amplitude de pico de 1 volt, eu vou ter uma amplitude de pico aqui de 2,3353 volts e uma amplitude aqui no vale, né, da senoide de 2,3158 volts. Ótimo, então a gente viu que a variação foi de mais ou menos 10 milivolts. Então, uma variação de 1 volt, ela vai para a ordem de 10 milivolts na saída. É por isso que a gente fala que é um regulador de tensão. Porque, apesar de eu ter uma variação de 1 volt na entrada,
essa variação ela fica muito pequena na saída. Agora, pessoal, vamos resolver este mesmo modelo utilizando o modelo de pequenos sinais. Lembrando que no modelo de pequenos sinais, a primeira coisa que eu uso é o modelo de exponencial para obter o ponto de operação. E a gente já tinha resolvido ele e viu que VD igual a 0,7754 volts, Vout 3VD 2,3262 volts. Substituindo lá na equação da malha, a gente tem 10 menos 3VD, que seria o Vout, sobre 1000, e D igual a 7,6738 miliamperes. Gente, então, pegando isso daqui, né, do Vout e o valor de D, a gente tem que calcular o RD do modelo de pequenos sinais. Quanto vale RD? VT sobre D, VT 25 mV e D está aqui. Então, RD deu 3,2578 ohms. Utilizando o modelo de pequenos sinais agora, olha só, fica somente o que vai, aqui é para a análise CC, tensão fixa, e aqui somente a tensão que varia, que tem 1 volt de pico. Olhando para o circuito, basicamente, né, é um divisor resistivo, entre 1000 e 3 vezes RD. Então fica, qual é a corrente? 1 dividido pela soma de todos os resistores, vezes a resistência aqui que está em Vout, que é 3RD. Então, Vout deu quanto? 9,6789 milivolts, na ordem de 10 milivolts, conforme a gente calculou no modelo exponencial. Portanto, pessoal, o que eu tenho que fazer utilizando a superposição? Juntar este Vout com este Vout aqui. Porque em um a gente zerou o VS e aqui a gente zerou o VCC. Então, basicamente, a nossa tensão de saída, que é uma mistura do que está em maiúsculo com um minúsculo, por isso que a gente deixou aqui, ó, V maiúsculo com Alt minúsculo. Quer dizer que eu tenho a análise CC, que é toda maiúscula, mais a análise de pequenos sinais, que é toda minúscula. Então, aqui vai ser Vout CC mais ou menos Vout de análise de pequenos sinais. 2,3262 volts, mais ou menos 9,6789 volts. Lembrando, pessoal, que essa variação aqui ela é simétrica. Por quê? Porque a gente linearizou a exponencial no momento que a gente calculou o RD. E para finalizar, o modelo de pequenos sinais, quando tem as capacitâncias, aqui tem os valores, né, das capacitâncias empregadas, e que normalmente a gente usa o modelo de pequenos sinais, esse modelo de pequenos sinais, para as altas frequências. Para essa aula a gente utilizou a aula do professor Fabiano Fruet, o livro A Introdução à Física dos Semicondutores, o Razavi e o livro de Microeletrônica do Cedra. Até a próxima aula.